Olá pessoal, bom dia, quem fala é o presbítero Jeremias. Desde já quero agradecer a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado no canal Tempo para Todas as Coisas. Que você possa ter uma sexta-feira abençoada por Deus, onde que você esteja, que a graça e a bondade e a misericórdia de Deus possam te seguir por todos os dias da sua vida. E nesta manhã eu quero trazer uma palavra ao seu coração, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo aqui, ele está pregando à igreja de Efésios, dizendo para a igreja que pela graça vós sois salvos. Nós entendemos o significado da graça, é o favor imerecido que nós não merecemos. Através de Deus ter enviado o seu Filho, que é Jesus Cristo, Ele é a graça. Ele nos enviou a graça, que é para poder viver. E a cada um Deus deu a medida de graça e também de fé, porque Ele diz por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, todo aquele que se achega ao Senhor, é necessário que creia que Ele existe e é galardoador daqueles que te buscam. Ou seja, a graça é um favor merecido e a fé é algo que Deus nos dá. Para quê? Para que nós venhamos ter forças para caminhar e venhamos crer no Filho de Deus. E a fé, Deus ele te deu a cada um uma medida de fé. Então o que eu quero dizer para vocês que nos ouvem nesta manhã, que nada que nós vamos fazer neste mundo, tentando agradar a Deus, vai mudar aquilo que Deus já determinou para nós. Ele deu a mim e a você uma medida de graça e uma medida de fé, para que você venha enxergar que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, a graça enviada, a qual eu e você não merecia, mas Ele nos enviou, amando o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e gênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta graça é que hoje faz nos estarmos de pé. Se hoje estamos de pé, é pela graça de Deus. Se caminhamos, é pela graça de Deus. Se respiramos, é pela graça de Deus. Se vencemos as batalhas, a luta, é pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Porque sem fé, irmão, é impossível nós agradarmos a Deus. Porque somos falhos, somos errantes, somos pecadores. E o salmista, ele diz: Senhor, contra ti tenho pecado, tenho feito o que é mal aos olhos do Senhor. E quantas das vezes nós erramos, quantas das vezes nós falhamos, e mesmo assim Deus continua nos amando e nos dando a oportunidade, através da tua graça, de nós se arrependermos e sermos uma nova criatura. Porque a palavra de Deus diz: eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Ou seja, através da graça que é enviada a nós, para que nós possamos termos uma atitude, uma vida de arrependimento e buscarmos a graça, esta graça que eu e você não merecemos. Resumindo, com mais que nós lutamos para tentarmos agradar a Deus. Se não tivermos fé, não podemos agradar a Deus. O que Ele já diz na tua palavra é que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que se achegam a Ele, é necessário que tenha fé e creia que Ele existe. E é por meio da fé. Não isso algo que vem de nós. Não, é algo que Deus nos deu. Para quê? É dom de Deus. E tem enviado o teu Filho, esta graça. Tem enviado a fé. Por isso que Pedro ele vai dizer: Senhor, acrescenta a nossa fé. Pedro estava dizendo que a fé que ele tinha não era suficiente. Ele queria mais. Ele queria mais de Deus para a sua vida. E ele viu que a pequena fé que ele tinha não era suficiente. Mas ele pediu a Jesus dizendo: acrescenta a nossa fé. E Jesus diz ainda que se a nossa fé for como um grão de mostarda,
Ele está dizendo que se a nossa fé for como um grão de mostarda, é possível que nós venhamos agradar a Deus. Mas você precisa ter fé. E eu não sei o que tem te fazido perder a fé. Eu não sei o que tem te feito você parar de acreditar no Filho de Deus, deixado de você buscar, de orar buscar a presença de Deus, de ler a palavra, de orar. Mas eu quero te dizer que tudo é pela graça. É por meio da fé, através do Filho de Deus. Porque Paulo diz, porque pela graça sois salvo. Não é algo que vem de nós, não. É algo que vem de Deus. Este dom que Deus nos deu, esse dom que vem, não vem de mim nem de você, mas de Deus. Paulo está dizendo assim, isso não vem de vós, é dom de Deus. E Deus te deu hoje uma medida de graça e uma medida de fé para que você venha crer no Filho de Deus, que morreu naquela cruz para nos salvar. E que eu quero dizer nesta manhã, isso não vem de você. Se tudo que você hoje conquista é pela graça de Deus, se você caminha é pela graça de Deus, se você respira é pela graça de Deus. Paulo orou 3 vezes a Deus dizendo para que removesse aquele espinho que havia sobre a carne dele, mas Jesus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Entenda uma coisa, em meio à fraqueza, entenda uma coisa, que em meio à fraqueza, a graça de Deus te basta. Em meio às lutas, a graça de Deus te basta. Em meio às dificuldades, a graça de Deus te basta. Em meio aos caos, às dificuldades, o desemprego, os problemas da vida, a graça de Deus te basta. Porque Paulo pôde entender que sem a graça de Deus e sem a fé no Filho de Deus, nada não poderíamos alcançar. Mas hoje é tudo pela graça. Então o que eu quero dizer para você, a graça de Deus vai aperfeiçoar na tua vida. A graça de Deus te basta sobre a tua vida para que você possa vencer. Por isso que Paulo entendeu, a tua graça me basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em minha fraqueza. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, que você tenha um ótimo fim de semana em nome do Senhor Jesus.